Rubens, aí, beleza, top. Mas fora isso, não negociaria não. E essa do João Marcelo aí que acabou de João pintar Marcelo também? João Marcelo, atacante da equipe do Guarani. A equipe do Guarani. Ele tem 19 anos, 16 jogos na temporada, 9 gols marcados, 2 assistências. É desejado também por outros clubes, entre eles o Corinthians. A informação, o primeiro lugar que eu vi a informação foi com o Geves. O Marcos Geves colocou essa informação e parece que existe alguma coisa, tanto existe que o Paulo Brax, ele vai dar uma entrevista hoje, né, depois do jogo do Atlético, lá no Mineirão, para falar sobre negociações que estão acontecendo no mercado do Atlético. Aí tem a questão do Vitor Hugo e o João Marcelo está sendo colocado também como um dos tópicos aí para que o Paulo Brax fale ou esclareça se existe alguma coisa ou não vindo do Atlético. Mas parece ser um bom jogador. Eu vi no All Sport sobre essa informação, artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista, como o Elton disse, Corinthians e Atlético interessados, né, 19 anos, enfim. Eu até e é centroavante, né? Eu enviei mensagem aqui para uma pessoa para saber. Aquela questão da procura de opções para a camisa 9 do Atlético, né? Claro que vamos ouvir o que o Brax vai falar a respeito, mas eu entendo que o Atlético precisa de uma opção. Tem o Daverson, tem o Daverson, mas eu entendo que pro Atlético, pensando em termos de temporada, essa primeira parte até a janela oficial do mês de julho, seria interessante mais uma opção de um jogador que te ofereça características de camisa 9, mas, enfim, que não seja o cara apenas ali da bola aérea, que tem um pouco mais de recurso também fora da área. O início do Daverson é um início tímido, é verdade, ele teve poucos minutos, mas eu entendo que seria interessante sim pro time do Cuca, que começa a temporada com um ataque mais móvel, com o Hulk, com o Rony, com o Coelho também já tendo jogado por ali, o Júnior Santos, um cara que possa ser opção além do Daverson. Você acha que, já que você citou o Daverson, vocês acham que ele tem vida curta no Atlético ou não? Não deveria. Eu acho o Daverson muito útil. Ele mostrou isso no ano passado. O recorte que a gente tem que ter do Daverson, pelo menos na minha cabeça, é o que ele mostrou na temporada passada. E se ele mostrou um bom futebol na temporada passada, ele deveria ter oportunidades na atual. Cara, ele encerra a temporada como um dos principais nomes do setor ofensivo, importante na Libertadores em pelo menos 2 fases, as quartas de final e a semifinal. Eu acho que ele não chegou a participar das oitavas, acho que ele não tinha chegado a tempo. Que ele não enfrenta o São Lourenço. Não. Mas ele, nas 2 fases seguintes, ele é importantíssimo. Ele não consegue resolver, obviamente, porque ele não tem essa qualidade para decidir uma final sozinho. E o Atlético estava bem mal na final contra o Botafogo, mas as 2 fases anteriores ele é fundamental. Ele faz 2 gols contra o Fluminense, faz 2 contra o River Plate. Foi importantíssimo, então eu honestamente acho que ele não deveria ter vida curta. Se tiver vida curta, para mim é um equívoco do Atlético. Eu acho que analisando custo-benefício, eu não acho que seja um jogador tão caro. Eu entendo que pode ser importante. Tem características que no elenco hoje só ele tem. Ou eu estou falando alguma groselha? As características do Daverson no elenco hoje só ele tem. Só. Então acho que pode ser útil. Você fala no sentido do cara que vai ficar fixo na área, tem mobilidade para fazer parede. Isso. Mas tem mais força. Rodado, é um cara definidor, é um cara que foi decisivo em jogos grandes, importantes. Ele não pipoca em jogos grandes, importantes. Isso não quer dizer que em todos ele vai ser o dono do jogo, né? Mas em jogos importantes ano passado, que inclusive levaram o Atlético às finais dos 2 campeonatos, chegaram às finais por gols dele. Né? Só que ele precisa mostrar mais, né? Principalmente na atual temporada. Que o time mudou o jeito de jogar também, né? A minutagem característica para mim não casa com a característica do Daverson. Daqui a pouco eu vou falar. A minutagem dele tá menor. Hoje ele pode ter uma oportunidade. Muda bem o estilo de jogo do Atlético quando ele está em campo. E é aquilo que você tem comentado, né, Valor? A característica do time mudou radicalmente, né, do que era com o Milito. Com o Milito ele podia ser aquilo que ele tem de melhor, que é estar dentro da área, que é tocar pouco na bola fora da área. O Cuca, quando começa a armar o seu time com 2 atacantes, e aí
eu, particularmente, acho que na característica do Daverson, ele tem um pouco de dificuldade quando ele tem que se desgarrar muito da área. Ele tem recurso, ele não é um cara... Ele faz bons passes, mas aí ele acaba não conseguindo acompanhar, chegar a tempo de preencher a área da forma que ele preenche quando joga com uma equipe que tem 2 atacantes de velocidade e ele pode ficar unicamente sendo a referência como camisa 9. Então, hoje eu acho que fica ele sendo a última opção do ataque por conta exatamente das peças que chegaram, mas principalmente da característica de jogo que o Cuca coloca nesse Atlético. Vejamos, se chegar um atacante de fato nessa janela doméstica para o Atlético, eu acho que aí é mais um claro sinal de perda de espaço do Daverson, ainda que seja no sistema de rotação do elenco. Só que com esse jogo tendo pontas, Valu, eu acho que numa necessidade, eu acho que ele pode se dar bem, viu? O Atlético vai jogar com pontas, né? Então, mas o jogo de hoje, é claro que são gramados diferentes, são situações diferentes, mas o jogo que ele teve oportunidade no jogo contra o Tocantinópolis, jogou apenas o primeiro tempo, os 45 minutos iniciais, e não foi bem. Foi um jogo que ele foi titular, e o jogo também parecia ser um jogo de um jogo de um time fechado, e o jogo de hoje vai ser de um time fechado. Jogando. Mas eu acho que o campo influencia muito naquele jogo. Influencia demais. Eu não consigo analisar ninguém naquele jogo. Ninguém, não só o meio. Mas eu tô acrescentando a discussão. Né? Eu tô colocando números que é diferente pra gente discutir. O Daverson teve a oportunidade dos 45. Hoje, pra mim, pra substituir o Hulk e pensando no time do Atlético e na forma que o Manaus vai se colocar em campo, eu colocaria o Daverson. Eu sou a favor de colocar o Daverson, jogar com o Rony de um lado e com o Coelho do outro. Esse era meu time, o ataque seria esses 3. Eu não entraria com ele. Eu acho que pela característica que o Atlético tem utilizado, eu já até falei sobre isso com você ontem, eu entraria com Rubens, Rony centralizado. Scarpa, Rony e Rubens, Scarpa, Rony e Coelho. Seriam os meus 4 homens de frente ali. Também. Eu pensaria no Atlético jogando dessa forma. Não utilizaria o Daverson hoje. Eu só tenho um pouquinho de cuidado, viu, Elton? Não é desmerecendo nada, bicho. É só porque naquele jogo contra o Tocantinópolis, cara, o gramado era muito ruim. Aquilo não pode existir no futebol. Aquilo é um absurdo. Ah, mas a Copa do Brasil é democrática. Pô, então mas vamos botar a democracia com qualidade, ficar, né? Deixando um negócio charmosinho assim e colocando em risco. Exato. Né? Enfim, profissionalismo do futebol. Eu honestamente acho que a democracia tem que ter um mínimo de qualidade para entregar o espetáculo. E quando você compra ali o ingresso, você vai se divertir, né? Por mais que os caras sejam apaixonados e tal, o cara tá comprando ingresso para ir para um espetáculo, para ir como se fosse ir para um circo, para um teatro, entretenimento. É entretenimento. Então você chega ali para se divertir e, aí vem aquela porcaria de gramado, aquilo atrapalha demais, cara. Então, assim, bom demais que o jogo de hoje seja no Mineirão. Acabei de falar com o Bruno Muck, que é lá de Caxias do Sul, jornalista que acompanha... Não, eu achei que você tinha errado o sobrenome do Bruno Musi. Não, é Muck mesmo. O Musi é o do Atlético, o Muck é colega de imprensa lá de Caxias, e ele acabou de me dizer aqui que o Atlético procurou o staff do Enio, o Juventude soube, e a fonte dele falou que a coisa estava caminhando com o Atlético, Enio do Juventude. Ele disse aqui, Juventude tem prioridade de compra, mas talvez não exerça, pertence ao Amazonas até o final de 26. E o Bruno Muck me disse aqui, Muck, não Muse, viu, pessoal? O Bruno Muck, lá de Caxias do Sul, me disse aqui que o Atlético Paranaense também procurou pelo jogador. Eu não acredito que ele vá deixar, se os negócios forem próximos, de jogar no Atlético ou de vir para o Atlético para jogar uma Série B pelo Atlético Paranaense, né? Eu só acho. É que aqui... dificilmente ele seria titular, mas é o projeto que atrai, né? Então o Bruno Muck, que é colega de imprensa lá de Caxias do Sul, acabou de confirmar aqui que o Enio, um jogador de beirada, falando em jogador de beirada, mais um jogador de beirada, que pertence ao Amazonas até o final de 26, que o Atlético, segundo o Bruno Muck, procurou o staff do jogador, o Juventude tomou nota disso e a fonte disse a ele que a coisa estaria
bem encaminhada com o Atlético. Mas Daqui a pouco o Bruno Mas Musi qual que é a ideia do falar, Atlético, né? com esse Cara, eu acho que é olhar para o mercado nome de jogadores promissores e trazer porque também. 24 anos e ele não assumiu titularidade na equipe do Juventude, né? Na atual temporada são 10 jogos e ele não teve uma sequência como titular da equipe do Juventude. Então, assim, eu não... Pode ter algo nele que só mesmo os analistas, né, o pessoal do SIGA conseguiu observar, porque é um jogador de ponta, nas últimas temporadas não tem um alto número de assistências, nem um alto número de gols. Característica, treinador às vezes olha e fala, baixo investimento, isso me serve. Chance de explorar, tirar desse jogador que ninguém conseguiu tirar ainda. Dependendo dos valores, né? E tá bem claro, eu acho só que confirma mais uma vez, né? Como que vai ser difícil pro Daverson jogar nesse time. O Cuca cada vez mais montando um ataque com características de velocidade ou de homens que são de velocidade e conseguem jogar por dentro, né? Caso do Coelho, do próprio Rony, que seria a minha dupla a ser escalada do Thiago também para a noite de hoje. Falando em noite de hoje, e aí para vocês... Eu acredito que o adversário... tentando falar aqui com o agente do Enio pra ver se... Peraí, mandar pra ele mensagem. Tentei ligar pra ver se ele me dá um toque aqui, a gente fala sobre o assunto. Então ótimo. Esse agente aí, ele tem, né, muita informação. Não só no do carnaval ele só me deu Enio, tá? Imagina. O cara tem até mais o que fazer no carnaval, né, Thiago? Mas porque é o seguinte, num jogo como o de hoje... o Manaus deve vir bem fechadinho, não seria um jogo pro Daverson? Eu coloco como jogo pro Daverson. Eu acho que não vale. Não, pra mim não. Eu acho, eu tô chutando, não tem informação nenhuma, que ele vai ser titular, pra mim, inclusive. é quebrar a característica do time que o Cuca tem colocado em campo. Mas, é óbvio, quem sabe do que se passa, do que o Daverson pode entregar no jogo de hoje, é o técnico atleticano. Eu colocaria um ataque com Coelho e Rony, Scarpa e Rubens, Menino e Franco, e o restante da linha defensiva com Natanael, Lianco, Alonso. Tá dando uma aula pra vocês. Scarpa e Everson. Olha só, olha que curioso. Eu fui procurar informações sobre a equipe do Manaus, que vai jogar contra o Atlético, e a expectativa dos jornalistas de lá é que o time mantenha a equipe que enfrentou a equipe do Paysandu. O jogo do Paysandu que eles perderam de 4-1, jogando em casa. Ou seja, eles não viriam com... E essa é uma apuração do pessoal lá que está acompanhando o Manaus já há mais tempo. Eles não viriam com uma linha de 3 zagueiros. Não jogariam com essa linha de 3 zagueiros. Manteriam o 4-3-3 que eles enfrentaram a equipe do Paysandu. Então, se realmente eles vierem para um jogo num 4-3-3, não com um sistema defensivo, que inicialmente você pensava que eles colocariam 3 zagueiros e 2 volantes. Não, o time vai vir com 2 zagueiros e 2 volantes, jogando com um meia de criação, um meia que é até um dos principais nomes da equipe de lá, né, que é o Renanzinho. Então, essa é uma expectativa. O Bosco deve jogar mesmo nesse time. Então, sim, vai montar uma equipe para tentar se defender bem e ainda conseguir algum tipo de contra-ataque contra o Atlético. Então, ter o Daverson lá, eu acho que pode ser uma opção. Se o Júlio César, né? Júlio César Nunes, que é o treinador do Manaus, se ele tiver o mínimo de juízo, ele não dá espaço. Se ele assistiu aos jogos anteriores do Atlético, ele não vai querer dar espaço, ele sabe do risco. Então eu imagino que vem fechadinho para levar para os pênaltis e tal. E aí, sem espaço, gente, eu não tenho a mínima informação, tá? É chute total. Mesmo que, como o Valu disse aqui, é uma quebra muito grande no jeito que o Atlético vem jogando. Eu não sei. É a maneira que eu penso, pode né? ir pro jogo. Só pegar exemplo do Tombense, né? Acho que o Manaus tem que se mirar no primeiro tempo do Tombense, no jogo, o primeiro jogo das semifinais do Mineiro, o primeiro jogo no Mineirão, quando o Tombense no primeiro tempo, apesar do Atlético criar chances, consegue dar uma amarrada no Atlético. Como é que ele faz isso, né? Uma marcação muito agressiva no próprio campo, sem hipótese alguma tentar abafar o Atlético, mas muito, muito fechado, igual o Elton tá falando, a informação dos amigos lá de Manaus, um 4-3-3, de repente você, no momento de marcar
traz os seus 2 pontas, mas fazendo ali um 4-5-1, né? Deixando só mesmo um ali e tentar sair em velocidade em algum momento. Acredito também que seja uma das estratégias, né, do Manaus para essa partida. Bom, o Thiago tá tentando aqui, sem Tô sucesso. tentando todo Thiago. mundo, HG, tentando falar aqui também com o presidente do Juventude. Embora o jogador, o Enio, pertença ao Amazonas e esteja hoje no Juventude, estou tentando falar com o presidente do Juventude para entender. Ele deve saber alguma coisa. E tentando falar também com o pessoal do Guarani. Isso aí chamou muito Aí sobre o João Marcelo. Aí sobre o João Marcelo. Sim. Mas esse garoto parece bom, hein? Tá vendo os números? Não. 19 anos, gol pra cacete. É muito jovem. 9 gols no Campeonato Paulista, 2 assistências e também chamando a atenção de outros clubes, né? Por exemplo, o Grupo City é um dos interessados também. E o Corinthians, né? O Corinthians tá lá do lado e o Corinthians, sempre que aparece alguém, ele é espertinho e vai em cima. Aí, tentar falar com o presidente do Guarani agora. Tô tentando, vai que soltam. Então vamos pintar alguma novidade, você grita aí. Hoje tem bola rolando então 7h30 da noite, tem bola rolando nesse calor, adivinha, se não vou mandar uma Ecobir. Aliás, falando em Ecobir, só destacando para você que tá ligado aqui, que gosta de chopp de barril, né? A Ecobir é pioneira em pegar esse chopp do barril e colocar na garrafa.